Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve a classificação para o Grande Prêmio do Japão e o Max Verstappen não sabe brincar, hein? Quase 6 décimos de vantagem. Ele estava na força do ódio, né? Depois desse fim de semana em que a Red Bull sofreu tanto em Singapura, eles mostram que foi realmente a questão da pista. Lembrando muito o que aconteceu com a Mercedes em 2015, onde eles foram soberanos o ano todo, exceção Singapura, onde eles tiveram assim um fim de semana terrível para eles. E agora a gente vê a Red Bull forte, pelo menos com o Verstappen assim extremamente competitiva, e o cara virando na casa de 28 anos. Tipo, a primeira volta dele no Q3 já era pole, 29,0 por mais de 4 décimos. Ele foi lá dar uma segunda tentativa. Ele não fez igual o Vettel, né? Quando ele fez uma grande volta, acho que foi no, não sei se agora foi o Q1 de 2011 de Singapura ou de 2013, né? Assim, e não foi quase que deu errado, né, naquele ano, mas ele fez uma volta tão boa na primeira tentativa do Q3, né, que ele resolveu ficar no box olhando, né, quem tava muito à frente do Alonso e do Weber, né, só que ali nas parciais os caras estavam próximos, né, na última tentativa e foi no limite, mas deu ali pro Sebastian Vettel ser pole, né? Foi bacana aquilo ali, porque quase que aquele negócio, a soberba fez ele cair, né? Tipo, mas de qualquer maneira, né? Não soberba num sentido ruim, não, tá, gente? Que realmente, assim, a vantagem parecia grande o suficiente para ele ficar no box e assistir, só que, surpreendentemente, o Alonso e o Weber ficaram muito próximos, né? Do tempo dele naquele momento. E o Verstappen não quis correr risco, não. Ele quis humilhar 28,8, desde o início do fim de semana tava absurdo, né, o Verstappen, já chegou em Suzuka acelerando de um nível incrível, e assim, esse carro da Red Bull voa em curvas de alta velocidade, esse primeiro setor do Verstappen tava uma sacanagem, e no final das contas, assim, o equilíbrio perfeito na volta, ele foi mais rápido basicamente em todo o circuito, e 28,8 é uma resposta muito grande para o que aconteceu na semana passada, mas não é só de Max Verstappen que a Fórmula 1 vive, tem 20 pilotos no grid, né, e os 5 que ficaram fora no Q1, o Logan Sargent bateu de novo. Olha, é a situação que a gente coloca, né? E a Williams só renova com o Sargent pelo efeito Estados Unidos, né? Tipo, eu não acho, de novo, eu repito aqui, as pessoas podem me criticar, eu não acho o Sargent um piloto ruim. Ele não foi mal na Fórmula 2 em 2022. É prematuro, né? Tipo, a gente até lembra daquela situação que o Sargent estava lutando pelos pontinhos dele para ficar, acho que entre os 4 primeiros e conseguir os pontos da superlicença, né? E assim, cara, é aquela história, tava bem, mais um ano de Fórmula 2, acho que teria feito bem ao Sargent. Talvez ele podia estar disputando o título da Fórmula 2 esse ano, mas a Williams quis a contratação do cara e quando você traz alguém prematuro, né, para o grid, esse é o risco que você está correndo, né? Um garoto que até tem velocidade, mas está sentindo a pressão, tá vendo o companheiro andar muito forte. Ele foi lá e estampou o muro de novo. Desde que voltou das férias, ele bateu em cada uma das 4 corridas, assim, obviamente durante o fim de semana, né? Ele bateu em cada uma das 4 etapas e está causando danos inacreditáveis ao Williams, até porque, em termos de teto salarial, o Williams já está começando a chegar no limite graças às batidas do Sargent, né? E assim, chega um momento que a equipe tem que escolher dinheiro ou qualidade para entregar agora, né? O Felipe Drogovic é um piloto mais maduro e sempre foi essa questão ali nas categorias de base, um piloto mais cerebral do que os seus concorrentes, e o Sargent incluso nisso. Então, eu acredito que o Logan Sargent não está fazendo por merecer a permanência na Fórmula 1 para 2024. Igualmente a dupla da Alfa Romeo, porque a dupla rápida, emocionante, que a Alfa Romeo anunciou desse jeito, né? Vai manter essa dupla rápida e emocionante para 2024. Saiu no Q1 de novo. Olha, o Guanyu Zhou fez uma volta horrorosa, né? Ficou quase 4 décimos do Bottas, que também não foi pro Q2. Então, assim, esse carro da Alfa Romeo não é tão ruim. Eu me recuso a acreditar que esse carro da Alfa Romeo é tão ruim. A verdade é, se tem culpa dos pilotos também. Porque um só fica tirando foto com a bunda de fora lá nos países nórdicos e o outro é limitado, né? É um piloto no máximo mediano aí, sinceramente agrega muito pouco a equipe. E quando tá bem, faz a questão também de atrapalhar tudo, né? Olha,
sinceramente, o único fim de semana forte da Alfa Romeo foi lá na Hungria e esses dois pilotos resolveram largar de ré. Os dois largaram mal de uma maneira que até hoje é difícil de compreender e jogaram no lixo a chance deles conseguirem bons pontos, né? É impressionante como a Alfa Romeo não ter conseguido nada nessa temporada, mas muito se deve a esses dois pilotos que, sinceramente, estão fazendo nada nesse ano. É a pior dupla do grid esse ano é eles, porque o Alonso vale mais do que um Bottas e um Zhou. Alonso menos Stroll ainda é maior do que Bottas mais Zhou, né? E sinceramente, né, a Alfa Romeo ela pede pela mediocridade, ela pede por esse vexame de novo, né? Tipo, uma equipe que tem até mais investimento que Haas, que Williams, se não me engano. Então, assim, era para estar melhor do que isso. Sinceramente, patético, né? Aí a gente teve o Hülkenberg de fora, foi uma surpresa, não foi bem nesse fim de semana o Hülkenberg, 2 fins de semana seguidos atrás do Magnussen, uma surpresa bem grande. Quem não é surpresa lá é o Stroll, né? Já deu, né, gente? Eu já fiz um vídeo aqui, já deu de Stroll, sinceramente. É fraco, é muito fraquinho, não dá. A verdade é que ele tá no lucro que não bateu. Sinceramente, acho que essa é a vantagem do Stroll pro fim de semana. Ele não bateu, isso já é uma grande vitória. Vai lá em 17º e a gente sabe que não vai se recuperar muito. Só se acontecer uma hecatombe e ele evitar as confusões. E já fez, né? Vamos ser sinceros, o Stroll já fez isso, não é à toa que é assim que ele conseguiu os pódios. Não é porque ele andou rápido, é porque ele evitava as confusões. No Q2 ficaram de fora o Magnussen, a dupla da Alpine, né? A Alpine tá com o motor fraquinho demais, né? Tipo, o carro talvez nem seja tão ruim, mas eles estão devendo 40 cavalos, né? Para os motores da Honda, Ferrari e Mercedes, né? Tá complicado para a Alpine, né? Tipo, eu me lembro na época lá dos motores aspirados, né? Ainda até 2013. A Renault era o melhor motor da Fórmula 1 para muita gente, mesmo que a diferença era quase ridícula, não tinha nada assim muito diferente entre Honda, não tinha Honda na época, era Renault, Ferrari, Mercedes, o Cosworth não sei se já ainda estava na Fórmula 1 em 2013, né, mas era esses os motores que tinham lá e a Renault era o motor que mais entregava desempenho, né, entre os três, né, por muita gente falava que tinha o melhor equilíbrio, a melhor distribuição de peso, hoje é o pior disparado, né, é horrível ter motor Renault na Fórmula 1 hoje, e a Alpine tá aí, né, sofrendo demais, e mesmo que tenha uma dupla de pilotos competente, né, são dois bons pilotos, né, o Esteban Ocon e o Pierre Gasly, acaba que essa falta de potência tá tirando a chance deles de lutar mais à frente. Parece esse carro da Alpine melhor do que o da Aston Martin no momento, mas é aquela história, né? Não tendo muita potência, não há muito que se possa fazer. O Magnussen passou pro Q2, mas ficou em 15º. Ocon em 13º, Alexander Albon, Ocon em 14º, Alexander Albon 13º. Bom desempenho pro Albon. A Williams está pouco a pouco melhorando, cada vez mais conseguindo ir pro Q2 e pro Q3, né? Nesse caso só ficou no Q2, mas o tempo que eles ficaram atrás, assim, é animador o quanto que eles estão conseguindo de progresso, né? Se não tivesse um piloto que vivesse batendo, né, e não andasse tão forte, talvez eles estivessem ainda melhor nesse ponto do ano, né? Aí Gasly em 12º, o Liam Lawson na 11ª posição. Óbvio que assim, o Lawson acaba levando um tempinho extra do Tsunoda, mas de qualquer maneira, bom desempenho pro Lawson, 11º, e diferente do Sargent, tá suportando bem a pressão, mas também já num piloto mais pronto, já tem um pouquinho mais de experiência, tanto na Fórmula 2, como também assim outras categorias, DTM, Super Fórmula. Então, o Lawson já é um cara mais pronto para a Fórmula 1 e a gente vê isso, né? Passou o Alonso na Bacia das Almas, né? Norris, Russell, Tsunoda, Piastri, Sainz, Hamilton, Pérez, Verstappen e Leclerc, né? E assim, né, com o Q2 terminando com o melhor tempo de fim de semana para o Leclerc, com 29.940, e o Verstappen com 29.964, e o Pérez, que pela primeira vez estava próximo do Verstappen, né? Obviamente fez mais uma volta para garantir-se, né? Não que precisasse, mas fez ali um 29.965, um milésimo do Verstappen. A gente pensou, será que tem briga pela pole? E o Verstappen só estava literalmente ali andando assim no modo suave, porque a primeira volta dele é um 29.0 no Q3, né? E como eu disse, já era o suficiente para garantir a pole. Depois fez um 28.8, né? O desempenho do Verstappen nesse fim de semana absolutamente extraordinário, né? Mas vamos ver o que o Piastri faz na segunda posição, né? Mais uma vez provando que a McLaren fez mais do que certo em chutar o Ricciardo para ir atrás do Piastri. Eles estão com o australiano certo, muito talento, muita velocidade. É muito bom ver o Piastri pilotando na Fórmula 1 e um carro competitivo já, né? E a McLaren tá muito bacana, né? O carro melhorou muito e é segundo e terceiro para eles, o Lando Norris na terceira posição. Charles Leclerc marcou o quarto tempo. Esse daí lembrou mais o Leclerc que a gente está acostumado a ver, né? Tirando bastante tempo do carro da Ferrari. E o Pérez na quinta posição podia ser pior, né? Tipo, o fim de semana dele começou nos treinos livres em 11º, né? É aquela história, esse carro, ele extrai o melhor do Verstappen
e eu acho que assim, e coloca o Pérez na situação mais difícil em relação ao carro, né? Já teve bons desempenhos no circuito de Suzuka, nunca foi a melhor pista dele, evidentemente, né? Mas é aquela história, né? Essa pista é aquela que o Verstappen gosta do carro traseiro, né? Que ele consegue segurar o carro na mão com muita tranquilidade. Outros pilotos que já gostam mais do carro mais dianteiro, gostam de frear mais dentro da curva, como é o caso do Pérez, sofrem mais. E nesse fim de semana ele teve que ter um pouco os danos, mas ainda assim, quinto lugar, não acho que tá tão ruim, né? Se ele passa o Leclerc na largada, né? Ele está em condição de lutar pelo pódio contra as McLarens, fazendo estratégias alternativas, entende? Ele pode lutar ainda pelo segundo lugar, mas claro, se largar bem e evitar os problemas, que eu acho que é o que ele vai até tentar fazer, né? Mas o objetivo principal seria não ser ultrapassado pela Ferrari, né? A gente também teve Hamilton, o Sainz na sexta posição, é aquela história, ficou um pouco atrás do Leclerc, né? Mais de 3 décimos, mas longe de ser um desempenho ruim, né? Hamilton e Russell ficaram ali em sétimo e oitavo lugar, né? O Hamilton colocou 3 décimos do Russell, né? Essa eu não estava esperando, mas não foi um desempenho forte para a Mercedes, que não está forte nesse fim de semana, né? O Tsunoda na nona posição e o Fernando Alonso em décimo. E olha, o Alonso, ele melhorou apenas, acho que em um décimo, o tempo do Vettel ano passado, né? A gente falava da Aston Martin, que havia conseguido melhorar 2,2 em comparação ao ano passado no circuito do Bahrein, mas é aquela história, o carro do ano passado era ruim e foi melhorando, né? No final do ano, a Aston Martin tinha um carro um pouquinho mais competitivo. Esse ano a Aston Martin não melhorou o carro, né? Parece a mesma coisa do início do ano, talvez até pior, porque, sinceramente, o carro da Aston Martin é uma decepção enorme. O carro não consegue se desempenhar da maneira que se espera. O Alonso, que estava meio segundo no início da temporada, né, do Verstappen, naquela classificação do Bahrein, está 1,6. 1,6, gente, é demais, né? Não dá para assim, considerar o bom trabalho que a Aston Martin está fazendo em termos de desenvolvimento no ano. Óbvio, não ajuda só ter o Alonso, né? O Alonso que está carregando a equipe nas costas, e é só ele que vai ajudar a desenvolver o carro, porque o outro piloto está ali porque o pai é dono da equipe, mas sinceramente é decepcionante como a Aston Martin tem conduzido esse ano, porque assim, eles não só estão atrás da McLaren, da Ferrari, da Mercedes, não vou nem falar que a Red Bull que nunca tiveram à frente, né? Mas cara, eles já estão começando a ficar atrás para a AlphaTauri. O Tsunoda tá conseguindo colocar 2 décimos do Alonso, né? Já é um sinal bem negativo. E eu não duvido aí outras equipes começarem a ultrapassar a Aston Martin, né? Começa o ano com expectativa de ficar lutando pelo pódio constantemente, e agora a gente não sabe se vai conseguir pontuar regularmente, né? Vai depender da mágica do Alonso. E se vai pontuar regularmente é com um piloto só. Então, assim, corrida em Suzuka, pista difícil de ultrapassar, só um ponto de DRS, né? Óbvio, dá para ultrapassar, não quer dizer que é impossível, mas não é fácil. É uma pista que tem curvas de alta velocidade, então exige bastante dos pneus. Vamos ver como que cada equipe vai gerenciar o desgaste de pneus nessa prova. Mas eu espero uma corrida interessante, né? Eu quero ver como que as McLaren vão se comportar. Será que eles vão atacar o Max Verstappen? O que vai ser feito ali pelo Pérez, né? Largando na quinta posição, será que ele vai conseguir progredir no grid? Qual estratégia ele vai tentar utilizar para conseguir fazer isso? Será que vai parar mais cedo ou vai parar mais tarde? Será que teremos mais de uma parada? Essas são as dúvidas que circundam o Grande Prêmio do Japão. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.